Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Nosso Convida 2022, terceira edição desse congresso que é focada agora em longevidade. E agora eu tenho o prazer de trazer o Dr. Alexandre Silva para você. Ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina de Jundiaí, da FMJ, doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador, escritor, consultor, epidemiologista e especialista em gerontologia pela Unifesp. Ele tem atuado nas pautas sobre envelhecimento, saúde pública, epidemiologia, ciências sociais e saúde da população negra. Ele também é colunista do UOL sobre longevidade. Olha que coisa maravilhosa esse convida aqui recheado de palestrantes incríveis para você. Ele vai falar sobre saúde coletiva de pessoas idosas negras e a palestra propõe contextualizar essa saúde das pessoas idosas negras na perspectiva da saúde coletiva. Olha que tema sensacional. Espero que você goste. Oi, eu sou Alexandre da Silva. É um prazer estar nesse evento. Espero que todos e todas estejam gostando. O convite que eu recebi foi para falar sobre os aspectos da saúde coletiva envolvendo pessoas idosas negras. Então, vamos tentar, nessa conversa, falar um pouco sobre como o envelhecimento das pessoas idosas ocorre, como as velhices de algumas pessoas idosas são vivenciadas e falar um pouquinho mais de que saúde está para muito além de somente a ausência de doenças. Eu sou Alexandre da Silva, sou doutor em saúde pública, sou especialista na área do envelhecimento, mais precisamente da gerontologia, sou também mestre em reabilitação, professor há muito tempo, quase 2 décadas, e sou membro do LC Brasil, que é o Centro Internacional de Longevidade, e também de 2 grupos da Abraço que falam sobre racismo e saúde, e também envelhecimento e saúde coletiva. Eu programei uma aula aqui para vocês, entre 20 a 30 minutos, espero que a aula traga para vocês muitas reflexões. Bom, então, para falar um pouquinho antes de entrar no assunto envelhecimento, velhice, vamos falar um pouquinho, vamos resumir o que é saúde coletiva. Talvez saúde coletiva pudesse ser meramente, não, ou exclusivamente uma aula para a gente abordar todo esse campo do saber que envolve. Mas, em tese, saúde coletiva tem um tripé. Talvez o mais conhecido possa ser a epidemiologia, onde a gente traz alguns números, ali também está um pouco mais, já uma intersecção com a saúde pública em si. Tem a questão da administração, que é falar dos serviços, não só serviços públicos, mas todos os serviços que envolvem as coletividades, mas também pensar num outro tripé que fala sobre planejamento e as ciências sociais em saúde. Vocês vão ver que em algum momento eu vou falar com vocês algo sobre determinantes e determinação social, e aí eu vou ficar mais no tripé das ciências sociais em saúde. Para falar um pouco do envelhecimento brasileiro, para falar um pouco da velhice, das pessoas idosas brasileiras, eu quero mostrar essa pirâmide etária que, ainda que um pouco defasada, porque nós não temos ainda o censo de 2020, e isso tem a ver com questões políticas, infelizmente. Vejam que nesse mapa a gente vê que aquelas pessoas que se consideram brancas, essa pirâmide que as retrata é uma pirâmide que a gente fala de uma população já envelhecida, ou seja, a base é mais estreita e o ápice é um pouco mais largo, sinal de que a população está envelhecendo, mais pessoas chegam aos 60 anos ou mais. Bem diferente dessa pirâmide aqui, que mostra a população negra, ou seja, a população preta e parda, que é o termo negro que nós usamos, falar desses 2 grupos sociais, é uma base mais larga e um ápice mais estreito, ou seja, nasce muita gente, só que essa mesma quantidade que nasce não consegue avançar nas faixas anteriores, nas faixas seguintes, e vai reduzindo ainda mais o seu ápice, ou seja, dificilmente as pessoas negras envelhecem
ou tem possibilidades para envelhecer se comparado àquelas pessoas consideradas ou autodeclaradas como brancas no nosso país. Olhando agora, fazendo uma análise agora territorial, pensando agora nos estados, vejam que ocorrem dois fenômenos aqui. Um nós chamamos da feminização da velhice, e o outro é mostrar o que eu tinha anteriormente mostrado na pirâmide, agora aqui, do quanto pessoas negras vivem menos tempo, têm uma média de vida menor se comparado às pessoas brancas. Então, à esquerda, vocês conseguem ver que as mulheres em todos os estados têm uma expectativa de vida maior se comparada aos homens. Da mesma forma, quando a gente olha pelo quesito raça-cor. Então, veja que as pessoas consideradas como negras vivem menos em todos os estados. E em alguns estados, essa diferença, que está aparecendo aqui, é diferença, a gente pode ler como desigualdade, é maior em alguns estados se comparados a outros. Quando a gente está falando de população idosa negra, para muitas pessoas pode surgir alguns questionamentos, né? Mas, poxa, não é porque é pobre, não é porque tem baixa escolaridade, não é porque vive numa região ruim. Então, vejam, a gente usa os marcadores ou indicadores sociais para falar das diferenças e das diversidades. Então, eu posso falar de vocês que estão me assistindo e pedir para que vocês se agrupem ou se caracterizem baseado no gênero, classe social, faixa etária, cor da pele, tipo de trabalho, local onde mora, se tem deficiência ou não, e fazer a intersecção de algum desses marcadores, ou seja, falando do gênero, mais classe social, falando de faixa etária, mais raça, ou todos esses. Então, a gente usa os marcadores sociais e o conceito de interseccionalidade para definir, por exemplo, o que aparece aí. Então, um idoso branco rico com alta escolaridade é, no mínimo, diferente de uma idosa branca com média escolaridade, que é, no mínimo, diferente de um idoso preto com pouca escolaridade e que é, no mínimo, diferente de uma idosa preta ou parda sem escolaridade. No entanto, nós sabemos que está para além disso. Ou seja, quando eu coloco essas cores de forma proposital, eu estou mostrando que há uma desigualdade. Que a pessoa idosa, branca, rica e com escolaridade tem muito mais possibilidades, um estilo de vida, uma condição de vida muito melhor se comparada a quem aparece lá no degrau de baixo, que é a pessoa idosa, preta ou parda e sem escolaridade. E isso vai para além de uma desigualdade, ou seja, isso pode marcar também questões de iniquidades. E que essas iniquidades, por serem sistemáticas, elas têm muito a ver, muita associação com as condições de racismo, de sexismo, de machismo, de classicismo, de segregação residencial, de capacitismo e tantas outras formas de discriminação. Quando a gente está falando da questão étnica racial, eu quero mostrar o seguinte, que já existem vários estudos, esse aqui é um estudo bem antigo já, que conseguiu criar um modelo conceitual para dizer o quanto essas questões étnicas e também educacionais e também de renda são estruturantes da condição de saúde ou das possibilidades de saúde, doença ou cuidado. Então, veja, a gente só consegue pensar num mundo menos desigual, com menos iniquidade, se a gente puder considerar quem são esses sujeitos, quem são essas pessoas, e qual é a trajetória de vida, não só dela, mas do seu grupo e também dos seus entes, aqueles que vieram antes, dos seus antepassados, né? A sua geração anterior, por exemplo. Que é isso, mais ou menos, que eu vou falar aqui. Só a título de exemplo. Quando a gente, muitas vezes, analisa criticamente uma adolescente que engravida, a gente pode pensar, poxa, mas tinha tantas formas dela evitar, né? Dela, ou melhor, do casal evitar essa gravidez nessa fase da vida, né? Porque a gente entende que a gravidez nessa fase da vida pode comprometer ou dificultar
alguns desejos, algumas intenções que envolvem trabalho e escolaridade? Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando a gente vê essa adolescente grávida, qual é a média de idade da gravidez, ou que foi a gravidez, da sua mãe e das suas tias? E qual foi a média de idade da gravidez da sua avó, da sua bisavó, da sua tia-avó? Trazendo para o campo da doença, quando a gente vê pessoas de uma certa classe social, do certo nível socioeconômico, que adoece por uma doença A, B ou C, como os seus outros, os seus próximos, também adoecem da mesma forma. Então, se eu falar aqui sobre depressão, sobre diabetes, hipertensão, uma lombalgia, vocês vão ver que existe uma certa particularidade ou especificidades a depender de algum tipo de condição de vida, de alguma forma de trabalho, e que isso está para muito além só de falar que para você não adoecer ou para você ter mais saúde, basta você querer, basta você evitar. Então, o modelo à direita de vocês fala sobre os determinantes sociais de saúde. Determinantes sociais de saúde está querendo dizer o seguinte: as nossas, a nossa autonomia, ela ainda é modulada por outros fatores. Então, quando a gente pensa numa pessoa que quer adotar um estilo de vida mais saudável, não basta ela querer apenas, não basta você ter só as condições socioeconômicas para isso. Você precisa ter um espaço para fazer isso, precisa ter um horário para poder fazer isso, precisa ter naquele território as atividades que você tem prazer em fazer, ou o alimento que você quer comer, ou ter a flexibilidade para incluir de fato aquelas práticas salutares de vida. Então, veja que determinantes sociais, a gente pensa mais na modulação da nossa autonomia, eu falo isso entre aspas, e a determinação social fala um pouco mais de como isso pode ser marcado por leis históricas, organização da sociedade e fatores culturais, sociais, políticos que vão demarcar condições específicas de vida e de adoecimento. Em tempos de pandemia, né, que está sendo gravado essa aula com vocês, muitas pessoas que talvez tenham o desejo e até a necessidade de adotar um estilo de vida mais saudável, talvez não consiga pelas condições de renda. O Brasil e também a ONU, lá em 2001, ou seja, há mais de 20 anos, já definiu formas específicas de adoecimento considerando a população negra. Existem aquelas mais conhecidas, que falam das questões que têm um pouco a ver com as questões genéticas, mas vejam que há outras, e que eu marquei em vermelho, que versam, por exemplo, sobre condições socioeconômicas desfavoráveis, tratamento dificultado e condições econômicas que afetam uma normalidade. Então, você tem aqui na primeira condição, que fala das condições socioeconômicas desfavoráveis, a desnutrição, mortalidade infantil, abortos e transtornos mentais. No tratamento dificultado, algumas das condições crônicas, como diabetes e hipertensão, e também câncer do colo do útero, e nas condições de normalidade, que são afetadas pelas condições socioeconômicas, nós temos quase que uma trajetória de vida de uma pessoa, né? O crescimento, a gravidez, o parto e até o envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento não ocorre só com pessoas velhas, o envelhecimento ocorre constantemente. Quem está acompanhando desde o começo da aula já envelheceu alguns segundos ou alguns minutos. Então, o envelhecimento nosso, ele é um fato contínuo. A certeza que nós temos da vida é que a gente vai envelhecer e que vai morrer. Quando a gente vai pensar agora na questão das doenças em particular, que podem comprometer mais um grupo social em relação ao outro, eu quero que vocês analisem esse dado que fala sobre Vitória e Espírito Santo, onde aqui mostra grupos de pessoas supostamente idosas a partir do indicador de sexo, né, então masculino e feminino, e também de cor da pele, branco, preto e pardo. Na linha de baixo, vocês vão perceber que a média de vida das pessoas, dos idosos brancos, pretos e pardos, naquele período da coleta, os idosos brancos chegavam a envelhecer, ou seja, morriam na fase da velhice, diferente dos pretos e dos pardos. Já as mulheres
viviam mais e todas as mulheres idosas, brancas, pretas e pardas, morriam na velhice, morriam com mais de 60 anos. Mas vejam que, a depender da causa da morte, há diferenças muito marcantes. Por exemplo, causas mal definidas. Vejam que os idosos brancos morrem velhos, enquanto que idosos não, né? Que sujeitos pretos e pardos não morrem na velhice. Diferente aqui quando a gente vai olhar as idosas brancas e pretas que já morrem com mais de 70 anos e aquelas pardas que morrem com 65 anos. E eu poderia fazer esse exercício olhando para várias outras causas, mas o que eu quero mostrar é que o envelhecimento no nosso país, infelizmente, não é uma oportunidade igual para todos os grupos sociais de pessoas. E aí eu poderia até colocar outros marcadores sociais que que traria novos contrastes e novas desigualdades. Eu poderia falar, por exemplo, para além do indicador de sexo, que faz uma leitura analítica de gênero, de cor da pele, eu poderia falar também sobre local onde reside, local, se tem questões do tipo de trabalho. Então, veja que quando começo a colocar outras lentes, eu posso perceber mais desigualdades que afetam um grupo, mais um grupo em relação ao outro. Esse foi um artigo que eu fiz, é um dos artigos que derivou da minha tese de doutorado, onde eu analisei a população de São Paulo. População idosa de São Paulo. E vejam, por exemplo, que a população idosa parda é aquela que menos chega nas idades mais avançadas. Aí dá para fazer até uma analogia com a pirâmide que eu mostrei para vocês anteriormente. Tem também aqui uma questão do estado marital, ou seja, as pessoas idosas pretas são aquelas que menos casaram, que menos têm vida conjugal, e também são as pessoas idosas pretas aquelas que menos têm filhos. Retomando a aula, então aqui veja que as pessoas idosas negras são aquelas que menos têm renda suficientes para suas despesas diárias e são aquelas pessoas com menos escolaridade e também as que menos sabem ler e escrever. Além disso, as pessoas idosas negras são aquelas que mais moram sozinhas e são aquelas que praticam, que têm mais a religião evangélica como uma escolha da sua religião. E isso pode ser um fator positivo, já que aquelas ausências de conjugalidade, de filhos, de morar sozinho, pode ter na religião evangélica a possibilidade de um apoio, porque as igrejas evangélicas têm muito mais capilaridade se comparada a outras religiões. E eu não vou entrar aqui no mérito dos valores que cada religião tem em relação à outra. Um outro ponto também que chama muita atenção e que é preocupante é o quanto as pessoas idosas negras, em particular as pretas até, têm poucas práticas de lazer. Então, são as pessoas pretas e algumas partes, aquelas que mais nunca saíram de casa e aquelas que mais nunca convidaram pessoas para sua casa. Aí eu estou falando de novo do conceito de determinação social, tá? Vejam também que as pessoas idosas negras são aquelas que mais trabalham e são as pessoas idosas pardas aquelas que mais viveram na área rural. E isso é uma condição pregressa que pode explicar um pouquinho aquela redução das pessoas viverem mais tempo, porque há muitos estudos nacionais e internacionais falando do quanto condições pregressas, né, na primeira infância, alguns até os 15 anos, pode trazer implicações para o envelhecimento. Em tempos de pandemia, isso já está acontecendo também. Uma outra forma de falar sobre questões de envelhecimento, questões ético-raciais e questões de classe social é a gente pensar numa análise a partir do conceito geográfico e aí falar um pouquinho do que nós chamamos de segregação residencial. Isso aqui é um mapa do município de São Paulo. O município de São Paulo é um dos poucos municípios que tem dados abertos, então não é intenção aqui falar, trazer pontos negativos sobre o município, para trazer um exemplo de como a gente pode fazer uma análise nessas perspectivas que eu falei para vocês. Então vejam que aqui a gente observa lá em 2010 a proporção de idosos negros no município de São Paulo. Então os idosos negros são aqueles que mais residem nos bairros periféricos. E veja a sobreposição que nós temos, tanto
de onde há mais idosos analfabetos e aonde há mais idosos em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Veja que há uma sobreposição de onde reside mais pessoas idosas negras. Da mesma forma, quando a gente vai pensar na expectativa de vida, na média de idade a morrer, veja que nesses bairros periféricos, que é onde há mais pessoas idosas negras, as pessoas dificilmente chegam aos 60 anos. E aí reforça o que eu tenho falado para vocês desde o começo da aula, de que não são todas as pessoas que terão as mesmas oportunidades para envelhecer. Veja que nos bairros mais centrais, do município de São Paulo, as pessoas já estão querendo alcançar os 80 anos de vida. Então, envelhecer é uma realidade para eles. Como nós tivemos aqui, no começo do ano passado, uma tentativa de aumentar, por exemplo, a gratuidade para uso do transporte público, veja que para um grupo de pessoas, essas que moram nas periferias, na região mais central, que já teria menos deslocamentos para fazer, pelo fato deles já viverem mais tempo, jogar de 60 para 65 não muda em nada. Mas para as pessoas que moram nos bairros periféricos, isso fará muita diferença. Né? Faria muita diferença porque esse projeto não foi para frente ainda. Essa foi uma análise que eu fiz olhando os 15 municípios que tinham mais pessoas negras e os que tinham menos pessoas negras. Veja que onde tinha menos pessoas negras, morriam mais pessoas brancas. Até aí, normal. Mas veja que onde existiam mais pessoas negras e supostamente mais pessoas idosas negras, morreram não só mais pessoas negras, como também mais pessoas idosas brancas, ou seja, o território não é amigo da pessoa idosa, que é um outro conceito muito utilizado na gerontologia, do quanto aquele território, aquele espaço é capaz de oferecer boas condições para o envelhecimento. Finalizando a aula, então, eu trago um breve resumo aqui para mostrar que essas situações de discriminação baseado na cor, na idade, que é o idadismo, na presença de deficiência, que é o capacitismo, nas questões de gênero, de classe social, são situações discriminatórias que vão aumentar as vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades são formas específicas de violências e que vão acometer constantemente a população idosa negra. Bom, eu termino a aula, eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Fica aqui os meus contatos, o meu e-mail, de 2 redes sociais que eu utilizo com frequência, e espero vê-los o quanto antes. Torço para que vocês tenham um bom evento e que a aula que eu ministrei para vocês tenha somado no conhecimento de vocês, para reflexões de vocês. Eu tenho também uma coluna no UOL Longevidade, então, caso vocês queiram saber um pouco mais do que eu falo, do que eu penso, das coisas que eu acredito, ou que eu quero ajudar a eliminar ou reduzir, é lá no UOL Longevidade, Alexandre da Silva. Um abraço para vocês e fiquem bem. Tchau.